Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai concluir o capítulo 19. Eu quero fazer contigo a leitura a partir do versículo 31 que diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus até aqui. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, ela é infalível. Eu oro pedindo, meu Deus, para que toda vida que tiver acesso a esse conteúdo seja ricamente abençoada. Que o Senhor, meu Pai, toque os corações para que sejam agraciados pela Tua presença, impactados pelo Teu poder e pela verdade do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente vai falar sobre o jardim restaurado do Senhor. A obra da cruz de Cristo, ela traz uma restauração ao jardim, e isso aponta para a criação, isso aponta para a restauração de todas as coisas. E eu queria que hoje a gente pensasse naquele tempo que talvez você lembra com muito carinho, um tempo da sua infância, um tempo que você talvez viveu os seus dias mais marcantes da sua existência. E pensando nisso, nessas memórias e em tempos que talvez a gente tenha saudade, eu queria trazer a ilustração de uma série que tem na Netflix que se chama Brinquedos que Marcaram Época. É um documentário que vai contando a história de brinquedos que fizeram muito sucesso e as pessoas por trás desses brinquedos. E um desses episódios fala sobre as Tartarugas Ninja, né? Que é esse desenho famoso das tartarugas que tem o nome dos pintores, dos renascentistas. E aí conta a história de dois amigos que criaram as Tartarugas Ninjas, que é o Pete Lady e o Kevin Eastman. E eles dois começaram com um sonho. Ficaram morando juntos numa casa e num quarto eles transformaram um dormitório num estúdio para eles pintarem, desenharem. Eles tinham sonho de criar um quadrinho. E num dia tão trivial, tão bobo, eles tiveram uma ideia de pegar a tartaruga, que era algo muito lento, e colocá-la como um ninja, que é algo extremamente hábil, ágil, né, e habilidoso. Então, eles pegam essa figura e viram um sucesso, que é as Tartarugas Ninjas, e eles passam agora a ganhar milhões de dólares com esse desenho. E no meio do caminho, eles acabaram perdendo a amizade. Eles tiveram uma discussão a respeito da trajetória das Tartarugas Ninja e eles desfizeram a sociedade e perderam a amizade. E nesse mesmo documentário, eles se reúnem no final. E é engraçado que o Pete, ele diz o seguinte, ele fala assim: seria legal voltarmos ao início, onde Kevin e eu fizemos os quadrinhos das Tartarugas Ninjas. Sinto falta disso. Por que eu estou falando dessa saudade? Porque, queridos, nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nós fomos criados para o jardim, para o Éden. E quando Adão ele peca, ele é expulso do jardim, a humanidade sofre uma consequência
quebra o nosso relacionamento com Deus. Mas ao longo de toda a história da Bíblia, nós vemos Deus empenhando seus esforços para trazer o homem de volta ao jardim, trazer o homem de volta para o relacionamento. E agora, na cena da crucificação, nessa cena tão terrível, que nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele completa uma obra que nos resgata para o jardim, para aquele início, para aquele lugar onde nós temos a relação de comunhão plena com Deus Pai. E eu quero que você pense sobre isso, imagine essa ideia, para que a gente possa entender o que Jesus está fazendo aqui. O contexto de tudo isso aqui, nós estamos no capítulo 19, que está se encerrando, e nós vimos a crucificação de Jesus. Ele foi levado ao Gólgota, ele foi carregando a sua barra horizontal nas costas e ele vai pregado na cruz. Ali ele está ao lado de 2 ladrões e ele carrega um título, uma placa na sua cruz que diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E a gente vê que a promessa de Deus, as profecias, elas vão se cumprindo desde o momento em que as autoridades, os soldados, eles dividem as roupas de Jesus, lançam sorte sobre a túnica, até o momento que Jesus diz tenho sede e culmina no clamor de Jesus que diz está consumado, em grego tetelestai. Isso tudo a gente viu na aula passada e agora a gente vai ver o desenrolar após essa consumação na cruz, o que acontece. No versículo 31, a gente vê que os judeus eles estavam preocupados com os corpos na cruz. Era sábado, o sábado se aproximava e eles não queriam que os corpos permanecessem na cruz, então eles pedem para que Pilatos quebre as pernas e tirem os corpos da cruz. E eu quero explicar isso. A crucificação, ela aconteceu na sexta-feira e a gente sabe que a contagem do dia dos judeus, ela se inicia a partir do pôr do sol, ou seja, quando o sol se pusesse na sexta-feira, se iniciaria o sábado, e a gente sabe a simbologia e o significado do sábado para um judeu, o cuidado que eles tinham com o sábado e têm até hoje. E aí a gente vê que as autoridades estavam querendo acelerar esse processo, pedir para tirar esses corpos antes que o sábado chegasse, para que os corpos não ficassem pregados na cruz. E a primeira coisa que eu pergunto é: por que remover os corpos? Por que não deixá-los lá? Porque na cultura romana era comum que numa execução de crucificação os corpos eles ficassem por dias na cruz, até para mostrar quão perversa era a crucificação. Então eles deixavam lá apodrecer na cruz o corpo, até os abutres devorarem aquele corpo. Então isso era uma coisa que era uma prática romana, mas na lei judaica nós temos uma outra orientação. Olha o que Deuteronômio 21, nos versículos 22 e 23, nos diz: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então a gente vê que as autoridades judaicas, elas temiam que a terra fosse contaminada por um corpo que estava ali morto, né? O judeu ele tinha essa preocupação com o morto, com o cadáver. Então, nós pensarmos que era um sábado especial, em se tratando desse período de Páscoa, eles querem ainda mais que esses corpos saiam, eles não querem contaminar a terra. E aí, como se acelera uma morte de cruz? É justamente o que eles estão pedindo: quebre as pernas. Então, a gente precisa lembrar que quando um condenado à crucificação estava pregado na cruz, ele ficava nessa posição que forçava a caixa torácica dele, que comprimia o seu pulmão. Então ele ficava aqui não conseguindo respirar muito bem, até que ele tinha que forçar com o pé para descomprimir um pouco, tirar a pressão aqui dessa caixa e ele conseguir respirar. E era uma prática para acelerar a morte de alguém que estava na cruz, de você dar uma martelada, uma marretada nas pernas do crucificado. E essa marreta de ferro,
ela fazia com que as pernas fossem quebradas e agora o crucificado não conseguia mais forçar para descomprimir o pulmão e respirar melhor. Então ele morria, na verdade, asfixiado. E é isso que os judeus estão pedindo. Quebre as pernas, acelere esse processo para que morra e retire da cruz para não contaminar a terra. E nos versículos 32 e 33, a gente vê que os soldados eles vão e quebram as pernas dos crucificados, mas não de Jesus. Eles quebram do ladrão que estava à direita, do ladrão que estava à esquerda, mas quando eles chegam em Jesus, queridos, eles veem que Jesus já estava morto. E aí eles não quebram a perna de Jesus. E a gente vai ver que mais na frente isso tem um cumprimento profético maravilhoso. Então nós precisamos gravar essa ideia. Os soldados vão, quebram as pernas do ladrão, do outro ladrão, mas chegam em Jesus e percebem, ele já morreu, então não tem necessidade de acelerar a sua morte quebrando as pernas. E no versículo 34, a palavra de Deus diz que um dos soldados, ele foi com uma lança e perfurou o lado de Cristo e ali saiu sangue e água de Jesus. E a gente precisa olhar de vários ângulos essa informação para a gente entender o que Deus está querendo nos dizer a respeito disso. Primeiro, ele, muito provavelmente, ele olha, percebe que ele não precisava antecipar a morte de Jesus, mas talvez para ter certeza que ele já estava morto, ele vai e perfura Jesus com uma lança. E aí a gente pode olhar primeiramente para uma questão biológica. O que a medicina diz? E tem alguns estudos que dizem que quando um sujeito ele fica com o peito gravemente ferido, ele começa a produzir um líquido fruto dessa hemorragia que vai se juntando numa membrana que atravessa a costela e o pulmão. Então, esse líquido ele vai se juntar à camada vermelha do sangue e eles vão ficar separados, um soro que separa desse líquido com a parte mais escura do sangue. Então, pode ser que quando a lança foi atravessada e perfurou Jesus, saiu esse líquido mais claro e o sangue, e aí a gente pode entender a menção de sangue e água. Mas, para além dessa questão, que é secundária para nós, a questão principal é, existe algo profético sendo cumprido nessa imagem que está relatada aqui em João. E a gente pode olhar primeiro para dizer o seguinte: Jesus foi perfurado e dele verteu sangue. E por que é importante a gente saber que Jesus sangrou? Porque, queridos, heresias começaram a se infiltrar dentro da igreja. E uma delas era uma heresia, principalmente nesses dias de João, onde ele estava escrevendo o Evangelho, que negava que Cristo era verdadeiramente humano. Essa heresia queria afirmar que Jesus ele tinha uma aparência humana, mas na verdade ele não era humano. E ele tinha morrido, mas aparentemente morrido e não verdadeiramente morrido. E quando João descreve que saiu sangue, João está afirmando que Jesus era verdadeiramente homem e que de Jesus saiu sangue, ou seja, ele sofreu verdadeiramente como um humano. E isso é muito importante. Mas agora, a figura talvez mais significativa dessa perfuração que faz com que saia sangue e água de Cristo é a ideia da pedra que Moisés bate. Moisés bate numa rocha lá em Êxodo capítulo 17, olha o que a palavra nos diz que Deus ordenou a Moisés a fazer. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe, bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Mas além disso, nós sabemos que Jesus Cristo é a rocha do seu povo. Olha o que o salmista no Salmo 95, versículo 1 diz: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E isso, queridos, nos mostra que Jesus Cristo, o rochedo da nossa salvação, a rocha que traz vida, que traz
o alimento, que sacia a nossa sede, ela foi perfurada na cruz do Calvário e ela nos traz vida. E olha que coisa maravilhosa é saber esse cumprimento na vida de Jesus Cristo. E no versículo 35 a palavra nos diz: aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Aqui, queridos, nós sabemos que João estava no momento da crucificação de Jesus. Nós vimos na aula passada que ele estava junto com 4 mulheres, Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, estava com Maria, a mulher de Clopas e Maria Madalena. E João estava presenciando todas essas coisas. É por isso que ele diz assim: aquele que isto viu, ou seja, ele mesmo, sendo verdadeiro o seu testemunho, ele afirma a veracidade daquilo que ele viu, que ele presenciou. Ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. Ou seja, João está relatando algo que ele reconhece como verdadeiro para encorajar os leitores a crerem em Jesus Cristo. E no versículo 36, agora a gente vê, tanto no 36 quanto no 37, o cumprimento desses episódios que nós vimos. Ele diz no versículo 36, isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Queridos, isso aponta tanto para a realidade da Páscoa, ou seja, Jesus, quando estava na cruz do Calvário, os soldados estavam prontos a quebrar suas pernas, ele não tem nenhum dos seus ossos quebrados, não tem a sua perna quebrada, e nós temos a certeza que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é aquele cordeiro que foi sacrificado na saída dos hebreus do Egito, porque ele é o cordeiro que foi morto para que o seu sangue trouxesse vida, para que a morte não entrasse na casa dos judeus, mas ela passasse por cima e os judeus pudessem sair livres, vivos daquele lugar. E toda a história de Cristo, ela aponta para a Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E olha o que um Cordeiro da Páscoa ele tinha que ter para que fosse cumprida a Páscoa de maneira adequada. Olha o que Números nos diz. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro, farão tudo segundo todo o estatuto da Páscoa. Ou seja, o Cordeiro Pascal, ele não podia ter nenhum de seus ossos quebrados, e Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, não teve nenhum de seus ossos quebrados, e isso é o que também a palavra do Senhor nos diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Que coisa maravilhosa, né, queridos? E no versículo 37 nós temos uma outra ideia que aponta para um cumprimento, quando o soldado passa essa lança no lado de Cristo. Diz assim: e outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Agora, essa profecia fala sobre o profeta Zacarias no capítulo 12, quando ele diz o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Queridos, esse é um texto que fala do pastor de Deus que é ferido, e nós temos a certeza que Jesus Cristo é o nosso pastor. Ele usou esse título lá em João, capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E queridos, ele é esse pastor traspassado, ele é esse pastor ferido, ele é esse pastor que teve o seu sangue, a água vertida do seu lado. Mas é interessante, queridos, como esse livro de Zacarias, que no capítulo 12 já está quase no final falando sobre esse pastor que é traspassado, mas no capítulo seguinte, no capítulo 13, versículo 1, olha o que diz a palavra do Senhor em Zacarias: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Então, queridos, olha a conexão maravilhosa que se faz com esse pastor traspassado, esse pastor ferido, com agora uma fonte de águas para a vida, purificação. E isso é a promessa do Espírito Santo, a promessa da nova aliança. Então, a profecia de Cristo que se cumpre na água e no sangue que é vertido, aponta para
o sacrifício de Cristo e para a vida que Ele traz através da sua morte. Olha o que o versículo 38 nos diz. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Agora entra em cena, queridos, esse homem chamado José de Arimateia. Nós sabemos algumas informações a respeito desse homem por conta dos outros evangelhos, e nós sabemos primeiro que ele era um membro da corte judaica, que nós chamamos de sinédrio. Isso significa que ele era um homem importante, ele se relacionava com as autoridades judaicas. A segunda coisa que nós sabemos é que ele era rico. Mateus afirma que José de Arimateia era um homem rico. E isso, queridos, nos leva até João, que diz que ele era um discípulo de Jesus, mas um discípulo que estava oculto. Ou seja, ele estava seguindo Jesus de uma maneira secreta. Ele estava com medo da reação dos judeus, ele estava numa posição de influência, mas ele tinha medo do que, como um membro do Sinédrio, ele poderia sofrer com relação aos outros membros. Mas agora, queridos, no momento mais crítico, esse homem se levanta, se reveste de coragem e vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus Cristo. E olha, como é bom ver um homem que na sua caminhada, queridos, pode não ter ido muito bem, pode ter não tido muita coragem, se acovardado, mas nunca é tarde. Sempre há um tempo para nós mudarmos aquilo que nós fizemos no passado. Sempre há tempo para a gente buscar o novo de Deus. Não quero dizer que não há consequências nas nossas ações, não é sobre isso, mas é que há sempre esperança. Há uma esperança de mudança e esse homem é esse discípulo que podia estar em uma posição de covardia, mas agora, no momento mais crítico, na cruz do Calvário, no momento mais terrível, ele se reveste de coragem, se reveste de ousadia e vai até Pilatos pedir o corpo. E olha, queridos, era comum que o corpo ficasse por muitos dias, como já foi falado. Então, ele vai até Pilatos e pede para o corpo ser tirado, e José de Arimateia, ou melhor, e Pilatos autoriza José de Arimateia para retirar esse corpo. E agora entra em cena um outro homem, no versículo 39, que é Nicodemos. Nicodemos, ele tinha se encontrado com Jesus lá no capítulo 3 de João, e tem um relato que ele se encontrou à noite. E aqui João reforça que ele se encontra à noite, mas agora ele vai levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Queridos, Nicodemos também é um homem que nós podemos ter a ideia de que ele estava numa posição parecida com a de José de Arimateia. Um pouco temeroso, um discípulo oculto, um discípulo secreto, um agente secreto de Cristo, porque ele se encontra à noite. Mas aqui João faz um paralelo que parece apontar de alguém saindo das trevas para a luz. Esse Nicodemos, ele foi se encontrar com Jesus à noite, mas agora ele vai se encontrar com Jesus de dia, queridos. Agora ele vai se encontrar com Jesus num momento de tremenda humilhação, um momento terrível, um momento da cruz, e levando mirra e aloés, aqui de 100 libras, queridos, levando 34 quilos aproximadamente dessas especiarias que elas eram usadas não para embalsamar corpos como os egípcios faziam, mas era uma cerimônia, ou melhor, uma ação para eliminar ou conter o cheiro do apodrecimento do corpo, do cadáver. Então era uma prática comum. E olha o que ele faz. Eles tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com os aromas, como é o uso entre os judeus, ou seja, eles pegavam essas faixas de linho, colocavam essas especiarias que eram em pó, e elas eram colocadas entre as faixas e enfaixavam-se Jesus, talvez colocassem ao lado, embaixo de Cristo. Para quê? Para conter esse cheiro. E agora, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar no túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Queridos, Jesus ele agora vai morrer num sepulcro novo. Pessoas que foram crucificadas, muitas vezes
tinham seus corpos devorados pelos abutres. Ou talvez eram lançados em locais de cadáveres, ou locais comuns a cadáveres, onde mais de um cadáver ficava. Mas não Jesus. Jesus ele vai para um lugar onde tinha um jardim, e ele vai para um sepulcro novo, e a gente entende que esse sepulcro era um sepulcro de José de Arimateia, muito bem feito, era uma caverna artificial. E agora Jesus está ali, nesse lugar, nesse jardim. O seu corpo está lá dentro. Era crucial que fosse um lugar próximo do Calvário, porque se aproximava o sábado, então eles queriam acelerar os trâmites para colocar Jesus o mais rápido possível nesse sepulcro. E o que eu olho nessa história toda é que no jardim, queridos, do Éden, lá no capítulo 3, um homem que tinha plena comunhão com Deus peca. E esse homem, Adão, é expulso do jardim. Mas agora, o segundo Adão, ou o último Adão, Jesus Cristo, ele é levado para um jardim. E nesse jardim, queridos, ele é colocado num túmulo, num sepulcro novo. Mas para dizer para nós que onde havia morte, agora a morte é derrotada. Para dizer para nós que onde havia distância de Deus, agora temos proximidade. Para dizer para nós, queridos, que aquele desejo que está no coração de todo homem tem um desejo profundo de se relacionar com Deus. Assim como aqueles desenhistas lembram do passado e olham e falam, poxa, eu queria voltar àquele início, eu queria voltar àquele tempo. Talvez você tenha algum saudosismo no seu coração, mas todo homem tem um desejo profundo de se religar com Deus, de se relacionar com o Pai. E é porque Jesus Cristo nos levou de volta para esse jardim que nós podemos nos encontrar com Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você pense hoje. Jesus quer te levar para o jardim. Se hoje você estiver aqui pensando na sua vida e distante de Deus, eu quero te dizer, Jesus Cristo morreu no jardim para colocar o jardim de volta em nós. Ele quer o seu relacionamento. Abrace a fé. Se aproprie por fé de Jesus Cristo, porque nele nós temos acesso ao Pai. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor foi à cruz do Calvário, porque o Senhor nos trouxe de volta ao jardim. O Senhor nos restaura para uma comunhão plena com o Pai. E que nós possamos, Deus, amar o Senhor a cada dia mais. Que nós possamos viver uma vida que está ligada ao Senhor, atenta a Ti, e nos relacionarmos como filhos amados do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.